Estamos falando aqui sobre a história ômega. E eu quero voltar atrás para algumas. Tal como nós já mencionamos antes, nós temos essas três histórias. Seria Israel Antigo aqui. E vamos voltar para a história da Babilônia. Isso seria o ômega do Israel Antigo. Estão no cativeiro de Roma. E essa história do meio, eles saem de Babilônia e onde eles deveriam completar esse trabalho. Encher o templo, fazer uma reforma. Mas voltando ao início, o início de Israel Antigo, e eles estão sendo chamados a sair do Egito. E mais uma vez, eu gostaria de vos lembrar, voltar atrás aos estudos do Touro Apis, para vocês verem como essas três histórias estão ligadas. Então, nós queremos pegar também no Israel moderno e voltar atrás. Isso seria o fim do Israel moderno. Temos essa história do meio, onde o trabalho deveria ser completo. Qual é essa história? É a história de 1888. Então, nós queremos voltar atrás. E o que nós queremos discutir agora é sobre o nosso alfa, o alfa de Israel moderno, que a gente quer ver a estrutura para o nosso alfa. Vamos tentar dar o máximo de espaço possível para que seja bem grande. Eu vou argumentar que é o meu computador que sai torto e não a minha linha. É minha defesa. Tá um pouquinho torta. Mas eu não acho que seja assim tão torta. Para mim parece direito aqui, mas não no computador. Então, essa é a nossa história alfa e nós estamos construindo essa linha. A linha dos 144 mil. Nós já construímos isso antes. Fizemos isso a semana passada. E foi feito na Alemanha no ano passado, 1798, 1840, 1850, 1861, 1863. Então, só para nos lembrar, nós voltamos atrás para a história ômega do Israel antigo e moderno, onde nós temos dois chamados para a igreja. Isso está um pouco fora do computador para vocês enxergarem. E um chamado para o mundo. Então, dois chamados para a igreja e um chamado para o mundo. Os 144 mil sendo parte desse número. Voltando agora à história alfa do Israel moderno. Nós temos 1798, 1840, 1850, 1861, 1863. Quantos desses têm eventos externos anexados?
Voltando para 1798, todos. Todos eles têm eventos externos anexados. Nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada, particularmente em 1850, mas nós temos 1798, temos os eventos em Roma, onde o Papa é levado em cativeiro. Temos Napoleão, eu esqueci o nome, indo para Egito, no início da sua campanha no Egito. Então nós temos bastantes eventos em 1798, 1840, e vamos falar um pouco mais de 1840 à medida que fomos avançando. Em 1850 nós falamos sobre a concessão e o ato do escravo fugitivo. E o que acontece em 1861? É o início da Guerra Civil. E nós entendemos que se tivesse havido uma história de sucesso, se eles não tivessem entrado nessa história de Laodiceia em 1850, que Cristo deveria regressar na sua própria dispensação, na sua própria vida. E a Ellen White faz isso mais claro, mais explícito. Mas nós também compreendemos que o 22 de outubro de 1844 era uma porta fechada. E onde está 22 de outubro de 1844 nessa linha de reforma? Não está. Então, por isso nós precisamos reconhecer que existe uma linha de reforma embaixo. Existe um fractal, é como uma sombra. Então, sem construir a história entre isso seria 22 de outubro de 1844, e você sabe que aqui houve uma porta se fechando. E se há uma porta sendo fechada, isso seria o fechamento da porta da graça, da provação. Seria o início do tempo de angústia. Faz sentido para todos? Então vocês conseguem ver que nessa linha de reforma seria a linha dos 144 mil, mas eles ainda vão ter esses passos progressivos. Então nós temos o tempo de angústia, que é guerra civil, mas também nós temos esse primeiro grupo, que é os mileritas, e que experimentam o seu grande teste, a sua porta sendo fechada, o fechamento da porta da graça e o início do seu tempo de angústia em 22 de outubro de 1844. Então, isso inicia o tempo da colheita. Temos a colheita e outra colheita. 22 de outubro começa uma colheita. E é nesse tempo de angústia que eles são dispersos, que eles se espalham. Então eu vou ler apenas algumas citações. E nós temos bastante nessas citações. Mas eu apenas estou procurando um pensamento. Se nós pudermos seguir esse pensamento, talvez nós vamos para essas citações mais tarde, para ver outros pensamentos interessantes também. Mas agora nós vamos procurar apenas uma coisa. Então, agora nós vamos para essa citação, que é de Life Sketches, que não tem no português. E vai ser 97.5, LS 97.5 no inglês. Então, eu vou citar, não é de Ellen White, mas você iria ver isso nos escritos dos pioneiros.
E esse aqui é outro, que é Mark Gleaner, que seria NPU Gleaner, e é 30 de março de 1910. É a segunda citação que vai ser lida. Alguém já está postando a citação, obrigada. Então nós vamos olhar para essas duas. A primeira é de Ellen White. E é uma citação em si, está entre aspas, porque na verdade quem está falando disso é Bates, Joseph Bates. E é quando ele está tentando assegurar a autenticidade de Ellen White e a visão dela. E ele diz: procurei, portanto, oportunidades na presença de outros, quando a sua mente parecia livre da excitação, fora do encontro, para interrogar e contra-interrogar, e aos seus amigos que a acompanhavam, especialmente a sua irmã mais velha, para chegar, se possível, à verdade. Então ele dá um pouco mais de informação e diz: durante o número de... Eu creio que esse trabalho é de Deus e é dado para fortalecer. E desde que esse trabalho foi fechado para o mundo em 1844. E é a parte que eu quero pegar dessa citação. Isso foi publicado por Tiago White em 1847. E essa parte que eu quero falar. O que Joseph Bates está querendo reconhecer, mesmo que eles não consigam entender esse modelo profético que estava acontecendo, ele começa a reconhecer que existe um trabalho que foi fechado de outubro de 1844. E agora o que acontece com o povo de Deus? Eles são espalhados, são dispersos, rasgados, são descascados. Mas eu vou focar nessa palavra disperso ou espalhado. Então, quando eles passam por esse desapontamento, em 1844, eles vão ser espalhados. Temos a outra citação que não é da Ellen White, depois do desapontamento. E luz é dada em relação à questão do santuário, a verdade sobre o sábado e a mensagem dos 3 anjos e Apocalipse 18. Então, houve luz dada nessa dispensação, que foi importante, e nós vamos voltar para isso. Mas, novamente, esse não é o tema que nós precisamos pegar. A luz foi direcionada sobre o caminho dos crentes, e alguns receberam essa mensagem corretamente. Então, eu apenas escolhi 2 citações, uma que é de Joseph Bates, está escrito em Life Sketches, e o outro é algo separado. E talvez eu nem tenha ideia do autor. E depois vemos Ellen White, e tudo descreve esse período de tempo como um período de tempo de espalhamento, onde eles não estavam trazendo uma mensagem ao mundo com nenhum efeito. Então, quando nós olhamos para a história ômega, nós vemos que existe 2 chamados para a igreja. Qual seria esse marco? 2019 para nós seria a cruz para os discípulos. Seria outubro, 22 de outubro. Fechamento da porta da graça para o primeiro grupo sendo chamado. Isso seria 22 de outubro. Fechamento da porta da graça para o primeiro grupo sendo chamado. Então, 1850 temos a lei dominical. E na lei dominical, para quem eles vão? Igreja ou mundo? Lei dominical 34 depois de Cristo é uma saída para o mundo. Aqui a gente vai para os gentios. Então, antes de ir para o mundo, o que você deveria esperar
ver. Antes do evangelho ser levado para o mundo, ele vai para a igreja. Em quantos passos? 2 passos. Então, nós temos o primeiro passo aqui, que é a experiência dos mileritas, período da colheita, o período do espalhamento, depois de 22 de outubro. Depois nós temos que ter certeza dessa data. Quando é que haveria uma segunda chamada, um segundo chamado para voltarem para a igreja entre 22 de outubro de 1844 e 1850? Porque nós vimos 2 chamados, 2 para a igreja antes de a mensagem ir para o mundo. Então eu quero nos levar também para uma citação que é bem conhecida, mas nós vamos ler numa outra perspectiva, também seguindo nessa linha. As minhas citações não estão sendo mostradas aqui, então eu vou apagar daqui. Então vou tentar fazer com que isso seja visto. Isso aqui é do Review and Herald, 1 de novembro de 1850. E é o parágrafo 9. É uma citação bem familiar para nós. Isso foi escrito e foi datado a 1º de novembro de 1850, onde nós estamos aqui. E ela diz, 23 de setembro, foi escrito a 1 de novembro, mas ela volta atrás para setembro, dia 23 de setembro, e ela diz que o Senhor me mostrou que Ele tinha estendido a sua mão uma segunda vez para recuperar o remanescente do seu povo. Que tempo foi esse? Foi a segunda vez. Quando foi a primeira vez que Ele faz isso? Quando é que a sua mão foi estendida a primeira vez para o seu povo? 1798 até 1844. Depois o seu povo vai ser disperso, espalhado. E novamente ele vai estender sua mão e fazer esse ajuntamento por uma segunda vez. Então aqui foi o primeiro. Essa linha de reforma é o primeiro ajuntamento onde Deus estende a sua mão, onde tem 5 dedos, 5 marcos, 4 dispensações. Vocês podem ver aqui no chat e um dos irmãos que estão colocando aqui a imagem para nós. Então nós temos o primeiro ajuntamento e o que começa aqui? O segundo. Será que é o mesmo caso nessa história? Deus estendendo sua mão para juntar o remanescente do seu povo, os discípulos. Depois ele estende a sua mão novamente e vai ajuntar quem? Os judeus no Pentecoste. Depois, na lei dominical, no ano 34, é uma terceira tentativa. Então ele estende a sua mão pela uma terceira vez. E agora seria esse chamado de sair da Babilônia, meu povo. Saiam da estátua e não da montanha. Saiam do mundo e não da igreja. Então, 2 chamados ao mundo. E depois existe também o chamado do povo de Deus para sair de Babilônia, sair da estátua, sair do mundo. Terceiro chamado. Mas em 1850, será que é o terceiro? Não, é o segundo. 23 de setembro, o Senhor mostrou-me que Ele tinha estendido a sua mão uma segunda vez para recuperar o remanescente do seu povo e que esses esforços devem ser redobrados nesse tempo de ajuntamento. No espalhamento, Israel foi golpeado, foi rasgado, mas agora nesse ajuntamento o Senhor vai curar e juntar o seu povo. Quando começa esse espalhamento? 22 de outubro de 1844. E quando termina? 1850.
Será que você pode juntar alguém enquanto você está espalhado? Não. Quando o povo de Deus é espalhado, eles não podem fazer um trabalho de ajuntamento. E é por isso que quando eles são espalhados, esses esforços de espalhar a mensagem não tiveram nenhum efeito. Mas no ajuntamento, quando Deus estendeu a sua mão para juntar o seu povo, esses esforços de levar a verdade, a sua palavra, vão ter o efeito desejado. Todos devem estar unidos e zelosos no trabalho. Então, esse modelo está errado. Se o povo de Deus está sendo espalhado, se eles estão espalhados, desde 22 de outubro de 1844 até 1850, foi para aqui que nós estamos sendo levados, a história alfa. E você compara e que metodologia que o irmão Raymond utilizou essa manhã? Você compara e você contrasta. Você compara a história alfa com a história ômega e você também pode contrastá-las. E o que nós identificamos é um contraste. Então, existem dois ajuntamentos para a igreja numa história ômega. Para a história alfa, onde está a igreja? Onde está Israel? Está sobre construção. Esse é o início de Israel moderno. Então, por isso, a gente não tem ponto para fazer esse ajuntamento duas vezes. Você vai juntar o povo, formar Israel moderno e depois ter essa nova instituição fazendo o trabalho para o mundo. E no final de Israel moderno, você tem essa igreja laodiceana para você ter que lidar com isso. E é por isso que você precisa desses dois esforços, esses dois chamados para essa igreja laodiceana. E você não tem essa dinâmica numa história alfa. Então, o povo de Deus foi espalhado desde 22 de outubro de 1844 até 1850. Então, boa pergunta. Será que a linha alfa de Israel antigo tem a mesma dinâmica? As últimas semanas nós já vimos essas coisas, esses pontos sobre o sacerdócio, levitas e netineus, e nós mostramos a existência do povo de Deus, como eles são chamados a sair da idolatria de Roma. Temos dois chamados para a igreja. Também mostramos como isso se desenvolveu de Esdras 7 e 9 em 2014, baseado na história de Babilônia. Quantos chamados nós temos para eles saírem de Babilônia, isso para os judeus? 2. Sacerdotes e depois os levitas. Os sacerdotes são chamados a sair e depois Esdras olha e diz: onde estão os levitas? Não temos ninguém da tribo de Levi. Então eu tenho que mandar pessoas de volta para a Babilônia e tem que haver um segundo êxodo. Quando se trata do Egito, quantos êxodos nós temos de Israel no Egito? 1. Então nós temos dois chamados para Israel antigo, para eles saírem da sua idolatria de Roma. Dois chamados para Israel antigo, para eles saírem de Babilônia. Quantos grupos saíram do Egito? 1. Nós temos apenas um êxodo. Nós não tivemos um grupo saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho e dizendo: chega, isso não foi suficiente, nós deixamos pessoas para trás. Então nós temos apenas um chamado para Israel. Essas linhas de reforma, elas não foram desenvolvidas corretamente. Nós já falamos sobre isso antes. E eu vou sugerir que Deus está abrindo essas linhas de reforma de uma forma mais acurada, passo a passo. E nós ainda não lidamos com isso corretamente, com essa história de Êxodo, o início de Israel antigo. Mas você já consegue ver que isso encaixa no mesmo padrão. Temos apenas um chamado no início
dessa história do Adventismo. E isso forma o Adventismo. Depois, em 1850, eles fazem um outro chamado. E fazem esse chamado para o mundo. Então, nós temos a colheita, os mileritas, temos a colheita desse período de ajuntamento de 1850 a 1861. Depois nós temos esse tempo de angústia, nessa colheita de 61 a 63, aqueles que deveriam ter sido parte dos 144 mil. Então eu quero construir isso um pouco de forma mais bonita. Agora que a gente já olhou para isso com um pouco mais de detalhe. E nós sabemos que onde a nossa história termina em Pânio, antes da lei dominical, o marco do segundo advento vai se estender até 1850. Então, 1798, 1840, a porta se fechando e esse espalhamento de 22 de outubro de 1844. E depois desse espalhamento que se estendeu até 1850. E nós sabemos que coisas importantes aconteceram nesse período de tempo. Então nós precisamos olhar para isso. Que marco é esse? Alguém quer sugerir esse marco? Alguém sugere que é 1842? E eu quero sugerir que é 21 de julho. Eu concordo. 21 de julho 1844. E o que acontece lá? Isso é qual campal? Boston. Alguém diz que isso é Concord, mas Concord foi um período pouco depois. Então nós temos Boston, Concord e Exeter. E depois o teste. E é daí que nós tiramos esses símbolos. Então, nós temos aqui o início da mensagem do clamor da meia-noite, que vai crescer e vai se avolumar. Temos o ponto do meio aqui na meia-noite. E os símbolos associados com a lei dominical. Então, isso seria o primeiro grupo sendo chamado, aos mileritas. Depois nós podemos construir uma segunda linha aqui embaixo. Isso nos leva a 1861. E para onde vai o chamado desse grupo? Quando é que essa chuva serôdia, essa mensagem do alto clamor, quando é que isso vai? Para onde vai? Eu tenho que verificar isso de novo. Estou um pouquinho fora com os meus símbolos. Quando é o mundo, quando é os netineus, seria essa história da chuva serôdia que coincide com a sua colheita, porque é a chuva serôdia dos 144 mil, mas a colheita para o mundo. Essa colheita para o mundo é quando eles são cortados da estátua, quando eles são cortados do mundo e se juntam ao povo de Deus. Sai da Babilônia. É o chamado do alto clamor. Eles saem na história da lei dominical nesse período de tempo da colheita. Se você quiser que isso seja explicado de forma mais clara, você pode ir para as séries que foram feitas na Holanda o ano passado. Na Holanda, nós olhamos para isso de forma mais detalhada.
Então nós temos esse segundo ajuntamento. Que começou em 1850. Esse primeiro ajuntamento, qual foi a sua arma? Que ferramenta eles tinham? O diagrama de 1843. Então, eles têm esse diagrama de 1843 e era a sua arma nesse período de tempo. E aqui nessa história, 1850, o diagrama de 1850 é a arma que eles tinham para levar o evangelho nessa segunda vez, nesse segundo ajuntamento. Então, nós temos aqui a colheita do primeiro grupo. Deus estendeu a sua mão uma segunda vez para juntar o seu povo, para colher o mundo. E depois nós temos então esse tempo de angústia, fechamento da porta da graça e a guerra civil. Então nós estamos sem tempo, mas nós queríamos colocar essa estrutura no lugar para que a gente consiga ver, quando a gente volta atrás na história milerita, que nós conseguimos saber qual é o nosso modelo, qual é o nosso trabalho, quais são as estruturas que nós precisamos olhar. E alguém pergunta, isso faria de 1861 uma segunda vinda para o mundo, certo? Então seria fechamento da porta da graça para quem em 1861? Seria a mesma resposta que você teria aqui. Para quem é o fechamento da porta da graça? Aqui. Daniel 12:1. É o fechamento da porta da graça em que linha? É os 144 mil. Então, é o fechamento da porta da graça para os 144 mil. Se eu conseguir explicar os fractais da seguinte forma, nós dizemos que fractais, mas isso não é corretamente, porque não é um fractal perfeito. O que nós estamos vendo, que eu gostaria, a forma que a gente gostaria de enxergar seria como uma sombra. É a linha dos 144 mil e ela seria como um corpo. Ela tem todos os detalhes do seu corpo. Ela tem o formato do seu nariz, tem o formato da sua pele, tem as sardas, teria as suas covinhas, o formato dos seus olhos. Tem todos esses detalhes. E é a linha modelo, que é o corpo. E à medida que a gente vê Deus preparando esses três grupos, novamente eu digo que isso é uma parábola imperfeita. Mas se parece com uma sombra. Não tem toda a forma. E não tem todos os detalhes como o corpo. Então, quando a gente vai para essa lei dominical aqui, você iria esperar ver uma lei no Congresso que te força ou a desobedecer essa lei, violar a lei de Deus. Será que isso acontece em 2014? Não. Mas em 2014 a gente tem uma lei dominical. É a lei dominical para o primeiro grupo sendo chamado. Mas também se marca como uma progressão. Isso nos mostra os passos. Nos mostra os passos sucessivos que nos levam até essa lei. E nós olhamos para 2014 e nós vimos as mudanças no legislativo e também no ramo judicial. Não tem toda a aparência do corpo, mas mostra sim esse formato. 2019 a gente tem uma porta se fechando. E será que Cristo acabou com a sua intercessão? Não. Mas você sabe que foi uma porta sendo fechada, que foi um teste para esse movimento que nos dividiu e continua nos dividindo
em duas classes, em dois grupos de pessoas. Nós estamos aqui em Concord, no decreto de morte. Será que você tem esse decreto de morte na sua frente agora? Não. Mas será que você consegue ver esse tempo de angústia? O que acontece no decreto de morte? Todos aqueles que estão contra o movimento que Deus levantou, eles se juntam, eles estão em unidade numa coisa. Eles estão opostos, em oposição a esse movimento. E o que a gente vê em Concord? A gente vê que todos que estão em oposição à mensagem do clamor da meia-noite, e eles se juntam. Não tem mais nada que os una a não ser a oposição a esse movimento. E por isso nós estamos passando por mais uma sacudidura agora. Todos aqueles que rejeitam a mensagem do clamor da meia-noite, eles se unem nesse um ponto. Então a gente experimenta esse decreto de morte, mas em formatos de sombra. No segundo advento, será que a gente tem um segundo advento literal? Não. Mas você consegue enxergar isso. Você consegue ver portas se fechando, consegue ver a lei dominical, você consegue ver a chuva serôdia, o tempo de angústia, Concord. Você consegue ver isso de forma interna e externa, consegue ver o cenáculo, o segundo advento. Você consegue ver toda essa sombra. Isso é poderoso. Mas isso não tem todo o conteúdo do corpo que você iria conseguir ver nessa nossa linha que é o modelo. Então, quando nós olhamos para os fechamentos da porta da graça, nós vemos essas portas sendo fechadas sucessivamente, mas sabemos que aqui em cima é porta se fechando para os 144 mil, mas os 144, mas também seria o fim da intercessão para o mundo. Então, para a gente encerrar, resumindo, a gente se relembrou dessas 4 linhas de reforma que constroem o final de Israel moderno e antigo. Também relembramos que nós temos 3 grupos sendo chamados, 144 mil vindo de um desses grupos, mas também temos outros 3 grupos, que é os sacerdotes levitas e netineus, igreja, mundo. Nós vemos esses 2 grupos dos discípulos, os judeus no Pentecoste e os gentios no ano 34. Os judeus, eles falharam porque eles estavam tão focados na sua restauração, na restauração da terra gloriosa, tão focados naquilo aquilo que eles criam ia acontecer externamente, que eles falharam de experimentar os passos internos que os levaria até o ano 34. E porque eles falharam na história que leva até o ano 34, então não houve mais esperança para eles aí. Como instituição e também para muitos individualmente. O adventismo está indo pelo mesmo caminho. Todo mundo está sendo colocado nesses 2 grupos. E os adventistas estão já colocados no lado que está diretamente oposto ao que a profecia nos diz. Se eu puder fazer um ponto final em relação a isso. Deixa eu ver onde eu tenho espaço. Nós temos 2 acampamentos. Você tem os liberais sociais, que diz que é grande ameaça ao nacionalismo, e nós temos os conservadores sociais, que diz que é grande ameaça ao globalismo, que é satânico, que é esse estado profundo, que é as Nações Unidas se unindo e trabalhando como um só bloco, a nação europeia, a Organização de Saúde Mundial. Então temos esses 2 lados diferentes. Quando nós temos a sacudidura atual nesse movimento, o que as pessoas estão fazendo é dizer: se eu tenho a liberdade, se você realmente me dá a liberdade, se eu sou um liberal, então eu tenho a liberdade de ser socialmente conservador. Então alguém diz: eu sou uma mulher, eu estou num campo de refugiados em Kakuma,
Eu sou do sul do Sudão e eu creio no liberalismo. Então eu tenho liberdade. Assim sendo, eu tenho a liberdade de ser vendida e nascida como escravo, de ter alguém pagando por mim. A forma que as pessoas estão usando esse conceito de liberdade é para atacar essa mesma liberdade. Estão enxergando a liberdade e a igualdade e dizem que eles têm o direito de ser conservadores sociais para não praticar essa igualdade. E apenas se focarem no tipo profundo conservador de Hollywood que determina a figura da mulher, a imagem da mulher e o seu corpo. E isso agora é um dos problemas atuais que nós temos, que está dividindo esse movimento. O que as pessoas chamam de liberdade, mas que as coloca do lado errado. E tudo que nós estamos dizendo é, vocês estão falhando no teste, porque vocês acham que estão no liberalismo, mas estão no conservadorismo. Se você acha que liberdade significa que você não tem que estudar para o teste, então você já está falhando. Essa liberdade, ela é desenhada para nos ajudar a preparar para o teste, não para dizer, eu tenho a liberdade de falhar, tenho a liberdade de não estudar para esse teste. E então, porque isso se intitula liberdade, eu serei salva. Eu queria fazer esse ponto enquanto nós estamos falando desses dois lados. O que nós estamos vendo sendo feito em nome da liberdade não é nada mais do que conservadorismo social. É uma desigualdade sendo colocada de uma outra forma. Vimos dois chamados para a igreja e um chamado para o mundo. Voltamos para trás e vimos essa história do meio, saindo da Babilônia, dois grupos de judeus saindo da Babilônia, que é os sacerdotes e levitas, e depois 1888 nós ainda não abordamos. Voltando atrás para a nossa história alfa, seria o chamado a sair do Egito, e depois o alfa do Israel moderno seria sair do protestantismo apóstata, e fizemos um contraste entre a história ômega e alfa. Na história alfa nós temos apenas um chamado, que é para a igreja. E nós vemos isso também no Egito. Eles apenas saem do Egito como um corpo, como um grupo. E eles passam pelo seu próprio espalhamento, pela sua própria experiência no deserto, e depois eles entram em Canaã e fazem o trabalho para o mundo. Então temos um grupo sendo espalhado. E depois eles vão e fazem o trabalho em Canaã. Um grupo sendo espalhado de 22 de outubro de 1844 até 1850, que é a lei dominical. Depois, em 1850, eles avançam e fazem esse trabalho para o mundo. Então, nós nos colocamos aqui. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender particularmente essa dispensação de forma interna, mas também precisamos entender toda essa história de forma externa. Todos esses marcos, eles são eventos externos. E todos esses marcos aqui são eventos externos. E eu quero sugerir que tudo isso aqui também tem a ver com eventos externos. 1861 1850, 1798, 1840 também. E depois a única coisa, ou a primeira coisa que nós deveremos então ver é 1844 e essa eleição presidencial. Também para nos relembrar, se 1844 é uma eleição presidencial, o que mais é uma eleição presidencial? Voltem atrás, uma eleição presidencial, um mandato. 1840 seria então também uma eleição presidencial. Eu acho isso interessante porque 1840 eles elegem o nono presidente dos Estados Unidos. E ele morre enquanto ele ainda estava em ofício. E o seu vice-presidente se torna presidente, termina esse mandato. E em 1844, qual número de presidente foi eleito? O 11º.
Então, nós estamos marcando 1840, que se alinha com o 11 de setembro. Temos o 11 de setembro sendo o nono presidente morrendo em ofício. O 11º presidente se alinha com esse marco aqui. E é o 11º porque o nono morreu e o 10º seria o vice-presidente, onde James Polk foi depois eleito. E então, embora a gente tenha o nono e o 11º, nós temos uma história de eventos externos intensos. De 1840 a 1863, a gente tem quantas eleições presidenciais? 1840, 44, 1888, 52, 56 e 60. Então, nós temos 6 eleições presidenciais entre 1840 e 1863. Quantos presidentes nos Estados Unidos nós temos nessas 6 eleições presidenciais na América? Se você tem 6 eleições presidenciais, você iria esperar que você iria ter 3 por causa de 2 mandatos ou um máximo de 6. Mas nós temos o Martin Van Buren, temos o William Harrison, John Tyler, o James Polk, Zachary Taylor, Miller e Franklin Pierce, depois Abraham Lincoln. 9 presidentes dos Estados Unidos numa história onde você apenas tem 6 eleições presidenciais. Nós temos 2 mortes no ofício, nos mandatos. E a razão pela qual nós temos o nono é por causa dessa eleição de 1844 que foi próxima. Então isso nos explica esse período político. A eleição de 1844 foi o ponto de virada na história dos Estados Unidos. E nós queremos então entender esses eventos externos, não só que nos levam até as guerras civis, mas também essa concessão de 1850. Quando isso não é só apenas sobre o sul, mas também no norte. Antes de fazermos isso, nós precisamos entender corretamente essa estrutura. Nós comparamos e contrastamos a história alfa e ômega. E nós vamos rever isso da próxima vez, para a gente poder ter isso construído de forma correta na nossa mente. E claramente o porquê. Por que a gente tem esse contraste? E a gente já consegue enxergar que isso se encaixa com a história no Egito, com a história de Israel antigo. Um chamado para a igreja, 2 para a igreja, 2 para a igreja. Se vocês se ajoelharem comigo, vamos encerrar com oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Senhor, nós vemos que essas histórias elas são complexas. Pai, nós sentimos que nós não somos adequados no entendimento, mas que o Senhor nos traz uma metodologia tão simples, que o Senhor nos traz uma estrutura, que o Senhor nos traz um trabalho de estrutura e imagens que quebram esses eventos complexos, que o Senhor nos ajude a usar isso na nossa história atual que é complexa. Nós vemos, Senhor, que em 2019, olhando para isso, né, nesse ano, vemos que esse marco nas 2 frentes, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que vem para mostrar um tratado de paz ao mesmo tempo que uma invasão, a 9 de novembro. Então nós vemos que isso é complexo, mas que o Senhor está quebrando essa história para nós. Eu oro, Senhor, para que a gente tenha fé nesse movimento que o Senhor tem guiado. Que ninguém saia desse movimento, Senhor, se eles creem nas linhas de reforma. O Senhor não poderia ter deixado o movimento que se ergueu em 1798 sobre a administração de João Batista. Nós não podemos separar isso. Eu oro para que as pessoas tenham fé, Senhor, na Tua liderança, embora estejamos separados agora. Embora que as pessoas estejam se separando de forma individual. Isso é bem doloroso. Mas da forma como o Senhor guiou no passado e a forma que o Senhor tem guiado agora, que a gente não se disperse, que a gente não saia. É difícil para muitos dos nossos irmãos e irmãs
particularmente nos países em que eles estão sendo abusados, nas nossas irmãs que são nesses campos de refúgio, onde existe esse abuso sistemático, que elas possam ter força e que elas possam praticar essa igualdade, que não haja nada que possa subestimar essa mensagem, que diga que você não tem que praticar essa mensagem. Você pode guardar o sábado ou o domingo porque você tem liberdade de guardar aquilo que você quiser. Nós não temos essa liberdade. Que a gente possa permanecer fiéis e verdadeiros à mensagem, Senhor, e que nenhum dos irmãos e irmãs que nós amamos seja separado de nós. Sabemos que essa é uma história de sucesso da qual nós todos queremos fazer parte. Nós não queremos chegar ao segundo advento sem um desses irmãos ou irmãs. Eu oro que o Senhor coloque nos nossos corações não só permanecer do lado da verdade de forma adequada, sem concessões, mas também que a gente possa alcançar essas pessoas, que a gente possa mostrar o teu amor e o teu cuidado, sem concessão, mas também de forma pura. Eu oro, Senhor, que o Senhor continue guiando e liderando esse movimento, tal como o Senhor tem feito no passado, e sabemos que o Senhor fará. Mas nós oramos pelos irmãos e irmãs que nós tememos não fazer mais parte disso. Nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos hoje, em nome de Jesus. Amém.